Olá, eu sou o Dr. Pelegrino, geriatra. Nós vamos falar neste vídeo das alterações do sono da doença de Alzheimer. Como é frequente? Quando uma pessoa com doença de Alzheimer ela não dorme bem, ela sofre muito. E quem cuida também não dorme, por isso se estressa. É uma situação difícil de ser enfrentada. Antes de falarmos neste assunto, por favor, nós já lhe pedimos, dê um like no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho da notificação. Desta forma, você fará parte de uma grande família, a família dos guardiães da vida. Vamos lá. Quando se fala em distúrbio de sono, nós temos mais de 10 transtornos. Mas na doença de Alzheimer nós vamos falar de dois bastante frequentes, que é a sonolência excessiva e a insônia. Embora outras alterações, outros transtornos podem se fazer presente. Por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, a síndrome das pernas inquieta. Mas nós vamos ter esses dois distúrbios bastante frequentes. Os distúrbios do sono, eles fazem parte das alterações neuropsiquiátricas da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela pode afetar o relógio biológico, ela pode afetar os centros do sono. Desta forma, o indivíduo vai perder a sua qualidade de sono, ele vai ter dificuldade de dormir bem. Ou ele vai ter uma sonolência excessiva, ou ele vai ter insônia, um sono bastante agitado. Nos distúrbios do sono, na doença de Alzheimer, o paciente pode às vezes dormir bem. Tem um grupo de pessoas que dormem bem. Outras têm insônia, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E tem um grupo que tem sonolência excessiva. Como se manifesta a sonolência excessiva? A pessoa, ela dorme mais horas à noite do que o habitual, do que o necessário. Ela demora para despertar, ela acorda tarde e muitas vezes acorda bastante irritada, desorientada, confusa, bastante apática, bastante mole. Também a sonolência excessiva, ela pode se manifestar através de dormir muito durante o dia. A pessoa dorme bem à noite, mas também dorme excessivamente durante o dia. Não é uma situação incomum, ela ocorre com bastante frequência na doença de Alzheimer. O que nós temos que fazer? Primeiro, são as medidas não medicamentosas. Quando nós falamos num distúrbio, a primeira coisa que vem na cabeça é mais fácil falarmos num remédio, mas nem sempre nós temos um remédio adequado que resolva o problema sem trazer efeitos colaterais, sem haver algumas outras complicações ou interações com medicamentos que a pessoa já faz uso. Então nós temos que primeiro tentar as medidas não medicamentosas. A primeira coisa é o estímulo com bastante luz. A luz, principalmente a luz do sol, a luz do dia, ela inibe o sono. A pessoa sempre precisa de um ambiente mais escuro para dormir. Então, evite deixar a pessoa em ambientes mais escuros, mais fechados. Traga a pessoa para a luz do sol, a luz do dia. Também estímulos sonoros são importantes. Deixe um rádio ligado, com músicas, ou toque músicas que a pessoa goste. Normalmente a pessoa ela tem uma memória afetiva musical. Ela se sente bem ouvindo as suas músicas que ela curtia na sua infância, na sua adolescência. Então a música é importante. Também promova encontros de amigos, encontros familiares, promovam conversa, tire a pessoa daquele ambiente propício para dormir, estimule, faça com que ela participe mais, dê um ambiente que não propicie a ela dormir. Se as medidas não farmacológicas, se as medidas
não medicamentosa não der certo, você tem que levar isso ao conhecimento do médico. Muitas vezes tem que investigar um pouquinho. Por exemplo, o hipotireoidismo, ele pode trazer uma sonolência excessiva. Alguns medicamentos também podem levar à sonolência excessiva, sabe? Então, tem algumas situações que tem que ser investigado. Muitas vezes o paciente está muito depressivo, muito apático, e necessita de medicamentos, né, principalmente os antidepressivos que estimulam, não aqueles antidepressivos que também têm ação ansiolítica. Nós temos que dar preferência nessa situação para antidepressivos que estimulem o paciente. A situação mais frequente do distúrbio do sono da doença de Alzheimer é a insônia. Ela ocorre geralmente por uma alteração no relógio biológico, mas também ela pode, a pessoa pode ter insônia por causas orgânicas, psíquicas ou ambientais. A insônia, ela debilita muito a pessoa com doença de Alzheimer, ela incomoda bastante. Normalmente a pessoa não dorme, ela fica bastante agitada, ela fica inquieta, ela fica deambulando, perambulando pela casa, ela fica bastante insegura, muitas vezes com medo, querendo a presença da cuidadora, do cuidador, ou de alguém ali junto contigo, na beira do leito, ou sentado para conversar. Muitas vezes é uma situação bastante estressante. Tem pacientes que passam a noite toda sem dormir, passam vários dias sem dormir. Isso, além de levar um transtorno muito grande para o paciente, porque o paciente fica agitado, ele fica confuso, ele fica bastante irrequieto. É uma situação que incomoda quem cuida, esgota quem cuida, leva ao estresse de quem cuida. A insônia, como nós falamos, geralmente ela pode vir acompanhada de sintomas neuropsiquiátricos, como a agitação psicomotora que nós falamos. Também ela pode vir acompanhada de alucinações, delírios, né? A pessoa, quando ela não dorme, ela tem mais estas manifestações. Muitas vezes, estas manifestações são os motivos que levam a pessoa a não dormir bem. Isso gera muita ansiedade, muito medo no paciente. Além dessas alterações que nós falamos, no relógio biológico do sono, no centro do sono do cérebro, nós também podemos ter algumas causas orgânicas ou causas psíquicas. Dentre as causas orgânicas, que muitas vezes dificulta a pessoa dormir, são as doenças cardíacas. A pessoa tem insuficiência cardíaca, por exemplo, ela tem ortopneia. O que é ortopneia? Ela tem falta de ar quando ela se deita, ela tem dificuldade para dormir porque ela tem falta de ar. Também o diabetes descompensado. O diabetes descompensado ele pode levar uma poliúria. A pessoa levanta muitas vezes para urinar, ela sente fraqueza, ela sente mal-estar. Outros são as doenças pulmonares, né? Muitas vezes a pessoa tem dispneia noturna, ela tem o seu chiado no peito, ela tem dificuldade. Outras têm úlcera. Imagina um paciente com doença de Alzheimer que tem úlcera de pressão, as famosas escaras. Isso dificulta a pessoa a dormir. As doenças osteoarticulares, né? Principalmente as artroses, as artrites dão dores, as lombalgias, né? Muitas vezes a pessoa não dorme. Imagina a pessoa com dor, ela não consegue dormir. As infecções urinárias, principalmente, são bastante comuns. Tem um distúrbio do sono, que nós não falamos aqui, mas nós colocamos como uma dessas causas, vamos dizer, orgânicas do sono, que é a síndrome das pernas inquietas. O que é a síndrome das pernas inquietas? A pessoa deita e ela começa a procurar uma posição, ela coloca a perna numa posição e parece que a perna não está confortável, ela não está bem acomodada naquela posição. Aí ela cruza a perna, ela mexe a perna, ela vai tentando arrumar um lugar para colocar a sua perna e ela não consegue, ela não acha e ela precisa levantar. Vocês têm que observar tudo isso, vocês têm que anotar, vocês têm que observar para levar ao conhecimento do médico para aventar uma hipótese diagnóstica e tratar a causa. Quando a causa ela é por alteração do centro do sono, uma alteração do relógio biológico, muitas vezes não é fácil.
ela vem acompanhada de sintomas neuropsiquiátricos e nós temos que fazer uso de medicações tranquilizantes, principalmente os neurolépticos, alguns indutores do sono. Uma causa bastante comum também é a depressão. A pessoa dorme, mas ela tem um despertar precoce, ela acorda na madrugada e não consegue dormir mais. Vocês têm que anotar mesmo, anotar numa cadernetinha, fazer uma anotação para levar, observar isso, discutir item por item com o médico, ver essas possibilidades, porque se ela for de uma causa própria da doença de Alzheimer, é um tipo de medicamento, é um tipo de conduta. Agora, se ela for de uma origem orgânica, por exemplo, você tem que tratar a causa. Se ela tem dor, você tem que dar remédio para a dor. Se ela tem falta de ar, você tem que dar um remédio que melhora a sua falta de ar. Enfim, você tem que tratar a doença básica para que a pessoa durma bem. Nós temos outras causas. Por exemplo, ir para a cama muito cedo. A pessoa vai para a cama muito cedo, ou ela dorme, tira os seus grandes cochilos durante o dia. Com o passar dos anos, né, não só o paciente com doença de Alzheimer, mas a pessoa, à medida que ela vai envelhecendo, ela tem uma necessidade menor de sono. Uma pessoa, se ela dormir 6, 7 horas, bem dormidas pela noite, ela já satisfaz as suas necessidades. Agora imagine, tem pessoas que 6, 7 horas, chega lá, começa a escurecer, ela já vai para a cama. Aí ela dorme, ela tem um bom sono, e ela acorda na madrugada e não dorme mais. Isso não é insônia. A pessoa, ela foi muito cedo para a cama, ela dormiu o suficiente, quer dizer, ela já refez com o seu período de sono e ela não precisa mais de uma quantidade maior de dormir. Outra coisa são as ingestas, né, de cafeína, né, esses estimulantes do café, Coca-Cola, o mate, o chocolate. Tem algumas pessoas que eles inibem o sono, também o álcool, né? Por incrível que pareça, tem pessoas com doença de Alzheimer que também são alcoólatras, são alcoolistas e tem que levar em consideração outra. Tem uma situação bastante comum que é a fome. A pessoa sente fome à noite, por isso ela não dorme. Muitas vezes ela não sabe se expressar que ela está com fome, ou ela fica com vergonha. E a fome também é uma das causas, né, de insônia. Uma outra causa é atividades estressantes no final do dia. Às vezes a pessoa tem uma atividade estressante, essa atividade estressante, ela deixa a pessoa muito ligada, né? E por deixar muito ligada, faz com que a pessoa não consiga conciliar o sono, ela não consegue dormir. Tem outros fatores que são os fatores ambientais. A pessoa com doença de Alzheimer e o idoso de uma forma geral, e principalmente a pessoa com doença de Alzheimer, ela tem uma dificuldade muito grande de se adaptar às novas situações. Por exemplo, mudança de uma cuidadora, pessoa estranha em casa, ou mesmo mudança no quarto. Essa dificuldade de adaptação pode levar à insônia. Mesmo a cama, você tem que ver, às vezes o colchão está muito duro, o travesseiro não é ideal. A pessoa muitas vezes já acostumou a dormir naquele colchão velho, naquele travesseiro velho, que se você muitas vezes troca até para melhorar, e a pessoa tem dificuldade de se adaptar. Outra coisa é quanto às luzes. Tem algumas pessoas que não dormem no escuro, elas não conseguem dormir no escuro. Então você tem que arrumar uma luz mais clara. Apesar que a luz excessiva também ela é um fator que inibe o sono. Aliás, nós precisamos do escuro para produzir melatonina, produzir um hormônio natural do sono. E se nós estimularmos muito com luz, nós vamos acabar inibindo o sono. Mas tem pessoas que não dormem no escuro, então você tem que usar uma luz baixa, um abajur. E uma coisa importante, uma luz que não projete sombra. Muitas vezes a projeção de sombra é uma forma da pessoa ter alucinações ou pseudo-alucinações, enfim, ela passa a ter uma alteração da sua senso-percepção e isso vai dificultar que ela durma. Então você tem que arrumar uma luz adequada, uma luz baixa, uma luz de baixa intensidade, mas que não projete sombra. Outra coisa importante, você tem que facilitar a ida no banheiro. Não é errado usar papagaios, urinós
Enfim, até uma paciente esses dias falou, o penico famoso, que antigamente se usava muito, falou, hoje eu estou usando na minha casa porque a minha mãe tem dificuldade para ir no banheiro e ela tem mais facilidade de urinar no urinol e isso facilita muito. Uma outra situação são as luzes de presença. Muitas vezes a pessoa com doença de Alzheimer ela tem dificuldade para ir lá e apertar o interruptor e acender a luz. A luz de presença, principalmente no banheiro, em corredores, ela ajuda bastante. Enfim, você tem que adequar o ambiente para que o paciente se sinta bem e consiga ter uma noite confortável e de bom sono. Para concluir, os distúrbios do sono na doença de Alzheimer são bastante frequentes. O mais frequente é a insônia, mas também nós podemos ter sonolência excessiva. A sonolência excessiva, o paciente tem dificuldade para despertar, ele desperta tarde, muitas vezes ele acorda mal-humorado, ele acorda muitas vezes inquieto, alterado, confuso, e ele demora um pouco mais para se situar no tempo. A insônia ela pode ter uma causa própria na doença de Alzheimer por alteração do relógio biológico, alteração do centro do sono, mas ela também pode ter alterações orgânicas, alterações ambientais. Você tem que ficar atento. A atenção é fundamental. Você tem que observar, anotar e conversar com seu médico. Muitas vezes discutir item por item. Olha, essa causa, eu observei isso. E discutir, porque quando você adotar todas as medidas não medicamentosas, o distúrbio do sono está afetando muito o paciente, nós temos que usar, pelo menos tentar o uso de alguns medicamentos para tentar controlar a situação. Eu peço a vocês deixar aqui as suas sugestões. Nós precisamos fazer vídeos, nós precisamos gravar os nossos vídeos de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade das pessoas que cuidam do seu ente querido com doença de Alzheimer. Deixe as suas sugestões, deixe as suas opiniões. Vamos trabalhar junto, como eu falei no início, vamos fazer parte dessa grande família que é os guardiães da vida. Guardiães da vida porque uma pessoa com doença de Alzheimer, ela não consegue viver sozinha, sem ajuda, sem auxílio de alguém, para que ela possa viver com um pouquinho mais de dignidade e qualidade de vida. Muito obrigado.